Olá, estudantes, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Sueli Xavier. Essa é a terceira videoaula referente à atividade de número 16 do ensino fundamental, ou seja, a quarta atividade do nono ano. Nesta aula, estudaremos o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele é sempre aplicado quando temos um triângulo retângulo. Aquele triângulo em que um dos ângulos internos é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Neste triângulo, os lados possuem nomes especiais. O lado maior, ele é chamado de hipotenusa, representaremos aqui pela letra A. Os outros dois lados, B e C, são chamados de catetos. E o que diz o nosso teorema? Diz, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, se estamos representando a hipotenusa por A e os catetos B e C, temos A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos praticar? Primeira, os lados de um triângulo ABC medem 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Você pode afirmar que esse triângulo é retângulo? Bom, se ele é um triângulo retângulo, então ele satisfaz o Teorema de Pitágoras. Lembrando que aqui, se eu tenho os lados 3, 4 e 5, a hipotenusa será igual a 5 e 3 e 4 serão os catetos. Imaginamos então a seguinte figura, onde a hipotenusa, como é o lado maior, é 5 e os outros lados 3 e 4. Aplicando o teorema, temos A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como A é a hipotenusa, que é o lado maior, substituindo vai ficar 5 ao quadrado, é igual os outros lados 4 e 3, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Portanto, 25 é igual a 16 mais 9. Fazendo a soma 16 mais 9, obtemos exatamente 25. Como 25 é igual a 25, significa dizer que sim, que o nosso triângulo ele é retângulo. 2. Um terreno triangular tem frentes de 6 metros e 8 metros, em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. Quanto mede o terceiro lado desse terreno? Bom, pensando na figura, temos aqui 6 metros, 8 metros e a questão está pedindo a medida do terceiro lado. Como essas frentes, 6 metros e 8 metros, formam um ângulo de 90 graus aqui, o lado que está oposto a 90 é exatamente a hipotenusa. E o que diz o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados de quem? Dos catetos. Então, vamos lá. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A nossa hipotenusa aqui é x, portanto, vai ficar x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Portanto, temos x ao quadrado é igual a 64 mais 36. Fazendo o somatório, 64 mais 36, vamos obter 100. E, como eu estou interessado no valor de x, qual é o número que é elevado a 2, ou seja, que multiplicado por ele mesmo dá igual a 100? É o 10, né? Porque 10 vezes 10 é 100. Ou você pode calcular a raiz quadrada aqui de ambos os membros, né? Simplificando aqui, cortando o índice com o expoente, vai ficar só x e a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Portanto, a medida do terceiro lado do nosso terreno é igual a 10 metros.
3. O portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Que comprimento teria uma trava de madeira que se estendesse do ponto A até o ponto C? Bom, temos aí a seguinte imagem. O portão de lados AB, BC, CD e AD. Só que a questão que é a medida dessa trava aqui, ó, que vai do ponto A até o ponto C. Portanto, vamos considerar esse triângulo retângulo. E a nossa trave será a hipotenusa do nosso triângulo ABC. Aplicando o teorema que diz A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A é a nossa hipotenusa, é o valor que a gente quer, então eu vou representar por X. O B e o C são as medidas dos catetos, ou seja, a medida do comprimento, que é 4, e a altura 3. Substituindo, temos x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Portanto, fazendo a soma 16 mais 9 dá x ao quadrado é igual a 25. Calculando a raiz quadrada de ambos os membros, simplificamos aqui o índice com o expoente, vai ficar só x. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Portanto, essa trave, ela terá 5 metros. 4. Aplicando o teorema de Pitágoras, determine o valor de x. Bom, temos aqui o nosso triângulo retângulo, só que agora eu quero essa medida aqui. E pela imagem, percebemos que esse x que queremos, ele não é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Quem é a hipotenusa nesse caso é igual a 13 centímetros. Portanto, aplicando o teorema que diz A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como a hipotenusa é 13, vai ficar 13 ao quadrado, é igual a x ao quadrado, que é esse cateto, mais 12 ao quadrado, que é esse outro cateto. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que dá 169, é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. Portanto, temos 169 é igual a x ao quadrado mais 144. Para facilitar aqui a nossa resolução da equação, eu vou mudar os membros. Vou escrever x ao quadrado mais 144 é igual a 169, ou seja, não alterei nada. Agora, isolando o termo que tem x no primeiro membro, passando 144 para o segundo membro, lembrando de trocar o sinal, temos x ao quadrado é igual a 169 menos 144. Fazendo a subtração, dá igual a 25. Portanto, calculando a raiz quadrada de ambos os membros, simplificamos aqui o índice com o expoente, vai ficar x, e a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Portanto, a medida x é igual a 5 centímetros. 5. Considere a figura e determine. Bom, nós temos essa figura. No item A, ele quer que a gente determine a medida de A. Bom, observando aqui a figura, o A é esse segmento aqui, o segmento QR. Para isso, vamos considerar esse triângulo retângulo aqui, ó, que é um triângulo, o triângulo RQM, esse triângulo. E o A, se observarmos, ele é exatamente a hipotenusa desse triângulo aqui. A hipotenusa é A e os catetos são 2 e 4. Portanto, podemos aí aplicar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Portanto, 4 mais 16 dá igual a 20. Calculando aí a raiz quadrada de ambos os membros, nós podemos escrever a raiz de 20
como sendo o 20, eu posso escrever como sendo 4 vezes 5, né? 4 vezes 5 é 20. Desmembrando aqui, eu posso calcular raiz de 4 dá 2, portanto, a medida A é igual a 2 raiz de 5. Agora, considerando a mesma figura, vamos determinar a medida B. Bom, a medida B, olhando para a figura, é o segmento RP. Então, vamos considerar esse outro triângulo retângulo aqui, ó, o triângulo PRN. Tá aqui o ângulo de 90 graus. Portanto, o B, o lado B, ele é a hipotenusa desse triângulo aqui. E quem são os catetos? 4 e 8. Portanto, aplicando o teorema, temos que b ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64, e 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Portanto, b ao quadrado é igual a 64 mais 16. Fazendo a soma, dá igual a 80, né? 64 mais 16 dá 80. Temos aí que b ao quadrado é igual a 80. Calculando a raiz quadrada de ambos os membros, simplificando o índice com o expoente, vamos ficar só com b, raiz é igual a raiz quadrada de 80. O 80 nós podemos escrever como sendo 16 vezes 5. E desmembrando, eu posso calcular que a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Portanto, b é igual a 4 raiz de 5. Bom, considerando aí a mesma figura, vamos determinar a medida C. A medida C é esse segmento QP. Então, para encontrar esse valor, nós vamos considerar o triângulo PRQ, que é um triângulo retângulo, cuja o ângulo de 90 graus, né? Tá aqui. Portanto, C é a hipotenusa, porque é o lado que está oposto ao ângulo de 90. Então, nós temos que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, A e B, nesse caso, são os catetos do nosso triângulo. Então, temos C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que A deu igual a 2 raiz de 5 ao quadrado e B, 4 raiz de 5 ao quadrado. Calculando 2 raiz de 5 ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, e raiz de 5 ao quadrado, basta simplificar o índice com o expoente, então vai ficar 5. 4 vezes 5, 20. Então, o A ao quadrado é igual a 20. B ao quadrado é 4 raiz de 5 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Raiz de 5 ao quadrado, basta cortar o índice com o expoente, vai ficar só 5. E 5 vezes 16 dá 80. Então, B ao quadrado é igual a 80. Fazendo a soma, 20 mais 80 dá 100. Portanto, temos que C ao quadrado é igual a 100. Calculando a raiz quadrada de ambos os membros, basta simplificar o índice com o expoente, vai ficar C. E a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Portanto, a medida C da nossa imagem é igual a 10. Agora, estudante, você poderá resolver a questão de número 10, que se trata da aplicação do Teorema de Pitágoras. Ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos.